Sublocação na locação comercial, oportunidade ou um risco de despejo? Quando uma empresa se instala em um imóvel alugado, é muito comum surgir a seguinte ideia: vou sublocar uma parte para reduzir custos. Isso pode parecer uma decisão simples, mas juridicamente não é. Sou Antônio Campos, advogado especialista em técnicas contratuais do direito imobiliário, e preciso te alertar para uma coisa muito importante. A sublocação comercial é um dos pontos que mais geram conflitos e ações de despejo no ambiente empresarial. Quero começar com uma regra fundamental. A Lei do Inquilinato, no seu artigo 13, determina que a cessão da locação, a sublocação ou o empréstimo do imóvel total ou parcial dependam do consentimento prévio e por escrito do locador. Ou seja, sem autorização formal por escrito, não pode ser feita uma sublocação. E tem um detalhe importante, que muitos empresários a ignoram. A maioria dos contratos de locação comercial já traz expressamente uma cláusula proibitiva da sublocação. Não é apenas que exige autorização. O próprio contrato muitas vezes já proíbe de forma muito clara e direta. Então temos duas barreiras jurídicas. A primeira é a exigência legal e o consentimento prévio por escrito do locador. A segunda cláusula é contratual, que normalmente já proíbe a sublocação. E aqui vem um ponto que é técnico e muito relevante. O silêncio do locador não significa que ele autorizou. Mesmo que o locatário comunique sua intenção e sem anuência formal escrita, a sublocação pode ser considerada infração contratual. E a jurisprudência é firme nesse sentido. Sublocar sem autorização configura um descumprimento contratual e pode fundamentar uma ação de despejo, com base no artigo 9º da Lei do Inquilinato. Agora, vamos entender o que isso pode trazer como risco empresarial. A sublocação é acessória ao contrato principal. Isso significa que se o contrato principal for rescindido, terminar ou sofrer despejo, a sublocação se extingue automaticamente. O sublocatário não cria vínculo direto com o proprietário, ou seja, é um risco empresarial claro. Vou te dar um exemplo prático, muito comum no mercado imobiliário. Uma empresa aluga um galpão, por exemplo, para sua atividade logística e resolve permitir que um terceiro explore parte do imóvel como estacionamento aberto ao público. Ou então, instala quiosques, coworking, ou começa a alugar salas para treinamento dentro daquele espaço. O empresário pensa: estou apenas otimizando o espaço. Mas juridicamente pode estar caracterizada a sublocação parcial. E mais, pode haver alteração da destinação daquela locação do imóvel. O artigo 23 da Lei do Inquilinato obriga o locatário a utilizar o imóvel conforme a finalidade ajustada, lá no início da locação. Se o contrato prevê atividade administrativa e passa a haver exploração do estacionamento, eventos ou comércio diverso, isso pode configurar infração contratual. E não é raro que o judiciário reconheça essas irregularidades quando há exploração econômica por terceiros sem autorização formal. Outro ponto sensível é o valor. A lei estabelece que o aluguel da sublocação não pode ser superior ao da locação principal. E tentar mascarar o aluguel como prestação de serviços pode ultrapassar esse limite e pode gerar ainda um questionamento judicial. Na prática, o que parece estratégia financeira pode se transformar em um passivo contratual. Agora é importante dizer, a liberalidade contratual também existe. O proprietário não poderá recusar a autorização de uma forma abusiva se a sublocação for de uma empresa que pertence ao mesmo grupo econômico e não altere a destinação e não aumente o risco estrutural e também não causa nenhum prejuízo. Mas também não é obrigado a aceitar uma operação que modifique o perfil do imóvel, aumente o fluxo e gere risco comercial e o risco estrutural no imóvel. Por isso a sublocação comercial não é um improviso. Se a empresa pretende sublocar, o caminho seguro é analisar o contrato principal, verificar se há cláusulas proibitivas,
solicitar autorização formal e por escrito, definir claramente se a atividade é de terceiro, alinhar o prazo ao contrato principal e estruturar cláusula de extinção automática, especialmente quando envolve estacionamento, quiosque, coworking, locação de salas para reuniões e treinamentos. A análise deve ser técnica, porque o ambiente empresarial, uma sublocação mal estruturada, pode comprometer o contrato principal e o ponto comercial e até uma futura renovação. Concluindo de forma clara, sublocação comercial é juridicamente possível, mas depende da autorização formal e o respeito ao contrato. No mercado imobiliário, improviso gera desgaste e pode gerar até também uma ação de despejo. Até a próxima, com conteúdos claros e objetivos.